Já ouviram falar de Constituição? Bem, essa é uma palavra que comumente é apresentada nos telejornais, apresentada em revistas e está muito presente em rodas de conversa sobre ciência política ou sobre comentários gerais acerca do atual cenário político. Mas o que é Constituição? É o que descobriremos neste vídeo logo após a vinheta. Em definição geral, a Constituição é o nome que é dado a um documento mais importante do país. Neste documento estarão contidas as bases de organização governamental do país, bem como os direitos básicos de cada cidadão que reside naquele mesmo país, assim como os deveres dos mesmos. Além disso, estarão regulamentadas as principais conjunturas de lei e os principais aspectos legais que definem o modo de se tocar o país à frente, ou em outras palavras, que definem a governança e os governados. A ideia de uma Constituição é mais antiga do que pensamos, e ela está presente desde os primórdios da humanidade. A Constituição em si, ou o que poderia ser entendido como a Constituição, nasce principalmente no meio religioso e espiritual. Vamos voltar mais de 3.000 anos e vamos observar os sumérios, que já estavam formulando e elaborando códigos de conduta civil e leis para serem respeitadas em seu país em códigos que hoje conhecemos como Código de Hammurabi. Aproximadamente em 1400 a.C., Moisés, diante da presença de Deus, recebeu as tábuas da lei, conhecidas também como 10 Mandamentos. Mas além deles, foram dadas a Moisés pelo próprio Deus ao decorrer de toda a sua vida, registrados desde Gênesis até Deuteronômio, no que conhecemos como Pentateuco, diversos outros mandamentos, ou leis. Não à toa que os judeus da época de Cristo referiam-se aos escritos sagrados como as leis de Moisés. Logo, podemos dizer que um projeto de protoconstituição pode ser encontrado nas religiões antigas e nos povos antigos por meio dos códigos de conduta moral e religiosa. Avançando um pouco mais na história das constituições, podemos observar a Inglaterra. Lords juntam-se com o rei, conhecido como João Sem Terra, para elaborar os limites da atuação da coroa, bem como os deveres de cada cidadão e cada lorde representado no parlamento inglês da época, que, diga-se de passagem, passou a existir neste momento. Até então, a Inglaterra, um reino recém-formado da união de pequenos feudos que se uniram pela sua própria proteção, viram a necessidade de se formular códigos, leis e escritos que postulassem os limites para a ação de cada representante do rei, cada representante de um lorde e cada cidadão que seria considerado do Reino da Inglaterra. A partir daí, foi definida a primeira Constituição do mundo, vista literalmente como Constituição. Ela definia o parlamento inglês, definia quem poderia participar, fazia separação da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, que conhecemos hoje grandemente como um ótimo exemplo de parlamentarismo, o parlamentarismo à la inglesa, e serviu de base para as duas outras constituições que marcariam a história da humanidade. Avançando um pouquinho mais, vamos para a Revolução Americana, ou como outros conhecem, a independência dos Estados Unidos. Nela, foram redigidos diversos documentos que exigiam os direitos de cada cidadão das colônias britânicas da América do Norte. Esses escritos foram sendo compilados até se tornarem a Constituição dos Estados Unidos, um marco histórico de liberdade civil e endossamento dos direitos dos indivíduos. Esta Constituição é muito bem conhecida nos dias de hoje, mas eu te adianto, ela não é a mais moderna. A mais moderna foi redigida em 25 de março de 1824.
a nossa Constituição Imperial. Ela foi a única Constituição que deu certo no nosso país. Antes e depois da independência, ocorrida no dia 7 de setembro de 1822, já eram discutidas as formas de organização do Estado brasileiro. Nos debates públicos e principalmente políticos, e o Brasil era um império recém-nascido, e era imprescindível que a este império fosse dada uma Constituição que o organizasse e que bem definisse a sua forma de governo e a maneira como a qual as coisas públicas seriam geridas. E a forma de governo escolhida foi a monarquia constitucional. E ela não foi simplesmente escolhida. Houveram diversos abaixo-assinados pedindo a permanência do príncipe Dom Pedro I no território brasileiro. Coisa de mais de 16.000 assinaturas, juntando os abaixo-assinados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e diversas outras províncias do que agora é conhecido como o Império do Brasil. Retornando de São Paulo, já começaram as discussões do imperador Dom Pedro I com seus ministros, incluindo José Bonifácio de Andrade e Silva, que redigira diversas cartas que falavam acerca de leis novas a serem constituídas, que eram assinadas pelo nosso imperador. Essas leis começaram a ser compiladas e discutidas no parlamento imperial, por conservadores e liberais, cada um com uma visão diferente sobre como deveria ser este império. Houveram diversos embates. O mais conhecido deles é aquele no qual grande oposição impediu que o imperador Dom Pedro I decretasse o fim da escravidão brasileira, como ele dizia nos jornais e folhetins que muito publicava e em suas declarações de abertura das sessões da Constituinte. A escravidão é o câncer da história brasileira. Infelizmente, o sonho do imperador Dom Pedro I não foi concretizado na Constituinte. Porém, junto com José Bonifácio, que também era abolicionista, foi preparada a Constituição de maneira a garantir uma abolição gradual, sendo esse um dos diferenciais da Constituição, garantindo-lhes direitos básicos, que vieram com o tempo e com as leis anexadas à Constituição, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e a famosíssima Lei Áurea. A Constituição de 1824 também tinha, no que se diz respeito ainda aos direitos básicos, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa e manifestação política, bem como o direito à propriedade e o direito à vida. Já eram avanços pertinentes à nossa Constituição. Mas, sem dúvida nenhuma, o maior diferencial da nossa Constituição é a organização da monarquia, que, diferentemente da maioria das monarquias no dia de hoje, que possuem 3 poderes básicos, sendo o poder executivo, o legislativo e o judiciário, possuía também um 4º poder, que era o poder moderador. Como já sabemos, todas as raças que compunham o Império do Brasil tinham a figura do monarca como já reconhecida, pois era natural de suas culturas reconhecer o poder monárquico. Logo, isso foi aperfeiçoado na Constituição brasileira, dando ao monarca o papel de fiscalizador dos 3 poderes. Quando os 3 poderes entram em crise, acredite, isso acontece sempre, principalmente aqui no Brasil, quando um poder se levanta para sanar a crise, ele automaticamente quebra o princípio harmônico dos 3 poderes. Logo, o poder moderador é o responsável por fazer o diálogo entre os poderes e garantir que a crise institucional dure o menos tempo possível e seja resolvida de maneira mais rápida. Ao imperador, figura que exerce o poder moderador, estão garantidas as prerrogativas de dissolver o parlamento em caso de corrupção ou embate político, convocando novas eleições para que a vontade do povo, que não estava sendo ouvida pelos antigos parlamentares, possa agora entrar em vigor. Além disso, o poder moderador também garante ao monarca a capacidade de remover de seus cargos
ministros de quaisquer esferas e áreas, bem como políticos que comprovadamente estejam envolvidos em escândalo. Esta prerrogativa do poder moderador é o que faz com que as monarquias até hoje, mesmo que não possuam no rótulo o poder moderador, funcionem, pois há divisão de poderes. A prerrogativa constitucional do poder moderador também endossa o princípio parlamentarista de divisão de chefes de Estado e de governo. O chefe de Estado passaria a ser também o imperador, responsável por representar os anseios do povo brasileiro, por garantir a sua voz diante dos políticos e protegê-los dos maus políticos. Além disso, o poder moderador também é responsável por garantir que as discussões atuais e pertinentes à sociedade sejam colocadas em prática e, além disso, que as políticas sejam feitas ao longo prazo, de modo a não serem desfeitas pelo próximo eleito pelo parlamento, mas a continuarem para as próximas gerações. Diante desses outros embates constitucionais que aconteceram na Constituinte, nosso imperador a fechou e encarregou ao Conselho Imperial a finalização da Carta Constitucional. Há aqueles que digam que ela foi outorgada de maneira ditatorial pelo imperador Dom Pedro I, mas isso não é verdade. Embora ela tenha sido outorgada, ou em outras palavras, concedida e dada, ela foi referendada em todas as capelas imperiais, sendo aprovada pela sua grande maioria, e ratificaram a legitimidade de Dom Pedro I como nosso imperador. Dito isto, em 25 de março de 1824, Dom Pedro I e Dona Leopoldina juraram a Constituição, jurando protegê-la, defendê-la e cumpri-la em toda a sua extensão, como assim o fizeram até o último dia como monarcas. Hoje, a Casa Imperial do Brasil tem por proposta principal para o retorno da estabilidade ao nosso país a revisitação da Constituição de 1824, fazendo a ela as devidas adaptações que os tempos modernos exigem, garantindo os direitos e endossando as liberdades que, mesmo hoje, nos são cerceadas pela República, como a liberdade de expressão, o direito à vida, o direito à defesa e tantos outros mais que a República nos tem ignorado e nos tem privado. Diferente disso, a Casa Imperial reforça que os direitos e liberdades individuais são os pontos mais fortes da nossa Constituição. E dentre eles está o retorno do poder moderador e do sistema monárquico, que foi a única forma de governo que pôde garantir a verdadeira estabilidade, avanço e progresso da nação brasileira.